O- Não, porque assim, existem alguns argumentos sobre. Se a gente for pensar no inquérito das fake news e como acontece, acho que a quantidade de decisões monocráticas do Alexandre de Moraes também é um certo indicativo. Existem argumentos como, por exemplo, o próprio julgamento do Bolsonaro, aqui eu não estou entrando no mérito de deveria ser preso ou não. A ideia é a seguinte: deveria talvez ser, não por uma turma, mas por todos os ministros. Ou seja, tem algumas coisas ali que, do jeito que eu enxergo, talvez eu esteja lendo no lugar errado, tem coisas ali que dão margem, inclusive, para esse tipo de argumento, de excesso de STF e tudo mais. Quando você vai para a decisão sobre as decisões, as votações na esfera criminal da STF eram dos 11 ministros. Uhum. Dos 10, né, com o presidente, que só vota em último caso. O Fux criou as turmas. Uhum. Né? Não, desculpa, era por turma, aí o Fux juntou tudo. E aí, sabe por que voltou a turma? Antes do Bolsonaro. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro. É anterior a Bolsonaro. Bolsonaro nem era réu. Voltou a turma porque estava demorando demais. Querido, demora demais. Você simplesmente, assim, se fosse fazer uma conta simplesmente aritmética, você dobra o tempo das decisões. Porque se uma turma vai, outra turma vai, os processos criminais avançam. Como era. Aí foi o Fux e disse, junta tudo. Junta tudo, as decisões não saíam. Aí o próprio Supremo, eu acho que foi por 10-1, o voto contrário do Fux. Esse placar eu não tenho certeza. Mas por uma ampla maioria, com absoluta certeza, eu acho que foi 10-1, disse, não, voltamos às turmas. Antes de Bolsonaro. E o caso Bolsonaro estava na primeira turma. Depois, era o Alexandre. O Bolsonaro nem era réu ainda. Né? E ainda que ele fosse para o pleno, ele teria o quê? Hoje, 3 votos? Perderia por 8-3. Não acho, não é nem esse a ideia, assim, é só como é que a gente consegue, que nem, se a gente for levar em consideração o que aconteceu. E sobre com as decisões Lula, monocráticas, rapidamente você tocou. Não existe nenhuma decisão monocrática de mérito do Alexandre de Moraes. Todas as decisões monocráticas são de turma. Todas as decisões de mérito são de turma. Você tem decisões monocráticas de andamento do processo. Por exemplo, medida cautelar, que agora vai ser examinada pela turma de novo. A prisão domiciliar do Bolsonaro vai ser analisada pela turma. Houve recurso da defesa. E a turma vai analisar. O Alexandre pode perder. Não é confuso, por exemplo, essa decisão que ele toma sobre Bolsonaro poder falar ou não nas redes sociais, por exemplo? Voltamos à bala Juquinha. Voltamos à bala Juquinha, de fato. Por que voltamos à bala Juquinha? Porque é claro que não é falar ou não falar. Vamos lá. A questão é da divulgação por terceiros. Por terceiros e de usar a rede para a coação no curso do processo. Advogados de defesa que me ouvem, vocês sabem muito bem que vocês contaram uma mentirinha para a imprensa, e a imprensa comprou, dizendo que o Alexandre, quando decidiu as medidas cautelares contra Bolsonaro, no dia 18 de julho, ele fez por risco de fuga. E um monte de gente comprou esta bobagem que vocês falaram. Certo? Certo. Vocês sabem porque está escrito que as medidas cautelares contra Bolsonaro foram decididas por quê? O Eduardo não está nos Estados Unidos e ele confessa cavando punição para ministros aqui? Ele não fica feliz com isso? Ele não faz, hoje mesmo ele não fez, ontem ele não fez ameaças ao Gilmar agora e aos ministros do Supremo? Artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. Eu
faço a coisa mais grave que eu posso fazer no processo penal. Eu ameaço um juiz para que ele decida a meu favor. É isso que o Eduardo está fazendo. Ele está ameaçando juízes, cavando punição para juízes. Então, você tem isto, 344, Lei 12.850, obstando a investigação de organização criminosa, porque todo o processo é com base na Lei 12.850, no fim das contas, tem organização criminosa, ele está tentando obstar a investigação da organização criminosa, né? E, finalmente, ele se associa aos crimes pelos quais o Bolsonaro é acusado. Tentativa de golpe de Estado, não sei o quê. O Alexandre decretou as medidas cautelares porque o Bolsonaro dá uma entrevista ao Josias de Souza e a Carla Araújo no UOL, e certamente o Vilardi deve ter dado um pulo de ódio na cadeira, que é o advogado do Bolsonaro, e disse: eu mandei 2 milhões para ele. Eu financio o cara que pratica a coação no curso do processo. Portanto, eu estou fazendo a coação no curso do processo. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu falo isso, eu fico citando, não é só para mostrar assim que eu sou espertinho. É porque fica parecendo que é tudo arbitrário. Se o sujeito está sendo investigado por um determinado crime, ele comete um crime novo, contemporâneo à decisão do juiz, associado ao crime pelo qual ele é investigado, ou razão porque ele é réu, cabe prisão preventiva. Eu juro por Deus, pelas minhas filhinhas, no dia 18 de julho, no dia em que o Alexandre decretou as medidas cautelares, eu tinha escrito um texto dizendo: Jair Bolsonaro tem que ter prisão preventiva decretada. O Alexandre não decretou a preventiva, com base no 312. Ele decretou as medidas cautelares. Entre as medidas cautelares, e agora eu entro no seu ponto, ele falou sobre a restrição ao uso da rede, porque a rede é usado como um instrumento da coação. Isso não existe no artigo 319, de fato, do Código de Processo Penal, não pode usar rede. O artigo 319 é anterior a isso. A rede é um instrumento pelo qual ele pratica aquilo. É aí que eu brinco. Fosse bala Juquinha, seria não chupa mais bala Juquinha. Tá chupando bala Juquinha. Digamos que chupar bala Juquinha... Fosse um apito de cachorro. Isso, olha como você... Eu gosto de falar com gente inteligente, porque assim, adivinha. É isso. Eu achei que eu fosse ter de explicar, não porque eu subestime a sua inteligência, é que ultimamente eu ando subestimando geral. Tá. Tá. Não a sua. Graças a Deus, não. Por isso eu tô aqui. Mesmo tendo amanhã um dia complicado. Se a bala Juquinha... Não vamos mais muito longe, não. Se a bala Juquinha é um apito de cachorro, o que é apito de cachorro? É alguma coisa que eu faço que só quem está pronto para a ação ilegal compreende. Se eu chego à conclusão que chupar bala Juquinha em público é o apito de cachorro, eu vou falar: não chupa mais bala Juquinha em público. E aí dirá um daqueles articulistas que ficam sendo engravidados pelo ouvido pela defesa: não tem proibição de bala Juquinha no artigo 319. É claro que não tem. É claro que não tem. A decisão do Alexandre não tem absolutamente nada de errado, admitindo que a defesa faz seu trabalho. Eu não estou aqui... A maioria dos meus amigos de advogados são criminalistas e fazem defesa, portanto. Agora, eu não preciso concordar com as teses deles, né? O Vilardi, o cara não é meu amigo. Falo bem com ele, falei bem já, mas não é meu amigo. Então, ele fez aquilo, mas depois ficou assim: mas ele pode dar entrevista ou não pode dar entrevista? Alexandre esclareceu no dia seguinte, dia 19. Pode, aliás, é 18 mesmo. Pode dar entrevista, não pode produzir vídeos para as redes sociais para fazer o tal do proselitismo que caracteriza a coação no curso do processo. É isso que ele não pode fazer.